Olá pessoal da conferência, vou dar início à apresentação do nosso artigo apresentado na Conferência Ibero-Americana de Computação Aplicada, aí em Lisboa. Nós somos do Brasil, fizemos os experimentos e os testes na Unesp, Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, na cidade de Bauru, estado de São Paulo. O nosso trabalho tem o título de Estatísticas para a Detecção de Bots em Redes Sociais. Tem a limitação de tempo desse vídeo, então eu vou resumir bastante para que possa ficar claro e objetivo quais são os nossos objetivos, metodologia, a justificativa, e mostrar para vocês os resultados, além de outros dados importantes, ok? O trabalho foi feito pelo Caio, pelo Kelton, pelo Miguel e por mim, Thiago. Iniciando aqui a sequência, em relação à contextualização do nosso tema, muito se fala a respeito de segurança da informação. Quando nós entramos nesse mérito, é muito comum a utilização de termos como vírus, Trojan Horse, enfim, softwares maliciosos que de forma geral são categorizados como malwares, né, de malicious softwares. Para ser bastante sucinto, alguns malwares objetivam apagar dados de um disco rígido ou fazer um sequestro de dados, como criptografia de dados e pagamento e devolução dos dados mediante pagamento em bitcoins, por exemplo. Entretanto, alguns softwares maliciosos, eles objetivam simplesmente ter o acesso remoto por parte de um atacante, ou seja, um determinado sujeito desenvolve um software malicioso e acaba, através de técnicas de engenharia social, phishing, enfim, entregando esse software para algumas vítimas, né? Essas vítimas, quando executam o software, até de forma transparente, elas acabam por infectar a sua máquina, e a sua máquina passa a ser hospedeira desse software malicioso. Porém, diferente dos softwares maliciosos que normalmente objetivam danificar arquivos ou sequestrar dados, esses bots, eles vão criar o que se chama na área de segurança da informação de backdoor, ou seja, uma porta para que se possa remotamente controlar essa máquina, né? Então o atacante, quando ele consegue infectar diversas máquinas, ele passa a ter uma rede de bots, ou uma botnet, que nada mais é do que uma coleção de PCs zumbis, né? E de posse dessas botnets, ele consegue fazer diversos ataques atuais, como negação de serviço distribuído, e o nosso destaque aqui acabou sendo pela influência nas redes sociais, que é um ataque que se aproxima mais do ser humano, no sentido de que em mídias sociais, em redes sociais como Twitter, Facebook, Instagram, é possível a criação de perfis falsos, e quando esses perfis são administrados por PCs zumbis em diferentes localizações geográficas, essa detecção se torna mais difícil. Isso faz com que perfis anônimos possam, através de likes ou através de compartilhamentos ou através de outro tipo de influência, acabar modificando a opinião pública em relação a alguns fatos importantes. Como essa apresentação ela tem um limite de 10 minutos de tempo, cabe a quem interessar dar uma lida no artigo publicado aí na conferência, mas eu vou destacar aqui dois pontos recentes e que chamam bastante atenção. Inicialmente, a influência de bots na campanha de vacinação russa. Então, lá na Rússia, o pessoal teve um problema com a divulgação de notícias falsas em relação a vacinas de crianças, né? Isso fez com que a taxa de vacinação caísse bastante, né? Então perceba um feito bastante malicioso para aquela região ali, né? E um outro destaque que a gente deu no artigo foi em relação às eleições norte-americanas, né? A divulgação de notícias falsas, o compartilhamento de notícias falsas,
seja do lado democrata, seja do lado republicano, né? O bot ele não tem ideologia política, né? Então foi bastante utilizado nas eleições norte-americanas, a tendência é que continue a ser bastante utilizado, é por isso que é importante conseguir detectar esse tipo de perfil, tá? Então o nosso objetivo geral era detectar através de métodos estatísticos básicos e regressão linear, criar uma forma de diferenciar, baseado em algumas variáveis, um usuário normal de um usuário malicioso. Então, os objetivos específicos, ou seja, para a gente alcançar esse objetivo geral, nós implementamos métodos básicos e depois regressão linear simples. O nosso problema de pesquisa, então, buscou responder à questão se seria possível, por meio de inspeção visual, a plotagem, a detecção de bots. Obviamente, também temos ali os graus de correlação entre as variáveis, né? Vou tentar passar isso de forma resumida para vocês. A hipótese é que sim, seria possível porque muito provavelmente um usuário malicioso teria um comportamento anormal, ok? Essa hipótese ela foi provada. A justificativa, a supracitada, né, eu já comentei, as influências negativas nas redes sociais. Em relação à metodologia, nós usamos uma API do Twitter para ter acesso a uma base de dados de usuários e fizemos experimentos no RStudio, portanto nós utilizamos a linguagem R. Bom, em relação ao banco de dados, eu estou usando a numeração das tabelas de acordo com o paper, de acordo com o artigo, então talvez a numeração não esteja numa sequência correta para vocês. Nessa tabela 1, nós temos aí a anatomia do nosso banco, né? Então são ali para usuários reais 3.474 registros e 42 características, né? E para usuários falsos, 3.351 registros e 38 características. Como as características elas às vezes eram diferentes, ou no próprio pré-processamento da base, a exclusão de valores nulos, nós buscamos encontrar campos relevantes, ou seja, dados em comum com valores relevantes para fazer o estudo, né? Então foram a esses valores que nós chegamos, não compensa falar de todos, né? Mas fica aí na tabela 3 o registro, né? Portanto, esses campos eles serão usados nas análises, né? Inicialmente nós usamos métodos estatísticos básicos, né? Como média, desvio padrão e variância, e depois uma regressão linear simples para que pudesse ter uma inspeção um pouco mais visual através da plotagem dos dados. Em relação à média de comparação, a comparação de média entre os usuários reais e os usuários falsos, é possível observar essas quatro características, né, essas quatro variáveis. A gente tem depois um p-value ali para comparação de hipótese, né? Então já é nítida uma diferença de média. Depois ali um cálculo de desvio, né, em relação à média, desvio padrão, e depois a variância, ok? É perceptível que através de métodos estatísticos simples já seria possível fazer uma diferenciação, pelo menos inicial, desses usuários, né? E aí a ideia foi seguir nos estudos e trabalhar com regressão linear simples, ok? Essa primeira plotagem que vocês estão vendo aí, a gente tem no eixo X, a gente usou a função log, né, para poder, porque nós temos uma grande quantidade de dados, né, natural. Então no eixo X a finds count, que seria a quantidade de amigos, né, como a gente usa no Twitter, seria a quantidade de pessoas que o perfil segue, né, e no eixo Y a quantidade de seguidores, né, ou seja, a quantidade de pessoas ou de perfis que seguem a pessoa, ok? É possível perceber nessa linha azul a reta que melhor passa pelos dados, né, que tem a menor dispersão. A equação da reta está ali em cima. É possível perceber, eu preciso ser bastante sucinto aqui, a correlação entre as características é considerada fraca, porque ela é de 68,8%, né? Entretanto, por ela ser quase forte, ou seja, ser quase 0,7%, ela foi considerada nas nossas comparações, né? Futuramente vocês vão perceber uma plotagem para o dataset de usuários falsos. Em relação ao próximo gráfico, vocês podem ver no eixo X a quantidade de tweets, ou seja, a quantidade de postagens, né? E no eixo Y a mesma comparação com o followers count utilizado anteriormente. Então a reta vermelha é a melhor reta que passa por esses dados.
e foi encontrada uma correlação grande de 71,15%, então por ser maior que 0,7 ela foi utilizada também nas próximas análises, ela será exibida para vocês nas próximas análises. Depois, até um dado interessante, nós observamos uma correlação fraca quando comparamos os favorites count com o mesmo parâmetro de followers count, né? Entretanto, por ter uma correlação fraca, ela se mostrou útil na detecção de usuários bots, vocês vão perceber na sequência. Essa correlação é de 49,5%. Aqui na sequência, obedecendo o tempo da apresentação, nós temos ao lado esquerdo a plotagem para usuários reais e do lado direito a plotagem para usuários bots ou usuários falsos. Embaixo a correlação e a equação da reta encontrada. Então a regressão da direita, até por meio de inspeção visual, é possível perceber que existe muita dispersão entre os dados e a reta, ok? É possível, por meio dessa inspeção visual, e além da correlação que é fraca, né, de 54%, aqui nós estamos observando friends count com followers count. No segundo momento, onde a gente ainda tem uma correlação fraca de 63%, estamos observando a quantidade de tweets pela quantidade de seguidores. E na sequência, essa é a mais gritante, né? E eu deixei essa observação há cerca de 1 minuto. A correlação da plotagem à esquerda, que seriam usuários normais, ela é uma correlação fraca. Entretanto, ela ainda é útil, porque se você observar a plotagem à direita, a diferença é muito nítida, né? Então acaba sendo um campo interessante de análise. Obviamente o artigo ele traz mais detalhes e eu estou limitado aqui ao tempo solicitado pela conferência. Em relação à conclusão do nosso trabalho, que é possível, obviamente, foi possível perceber a diferenciação. Eu reitero que é possível perceber mais detalhes na apresentação, né? O tempo, no paper publicado na conferência, o tempo desse vídeo ele é limitado, tá? Então, através de estatística básica e regressão linear simples é possível detectar. Nós não objetivamos trabalhar com acurácia por conta de um limite imposto no estudo para que a gente pudesse executar futuros trabalhos, né? A ideia é trabalhar com machine learning, então algoritmos de classificação como máquina de vetor de suporte, árvore de decisão, enfim, métodos bayesianos, e também no futuro trabalhar com ensemble, ou seja, a utilização paralela ou sequencial de técnicas de machine learning para tentar sim aumentar a acurácia e ter um resultado superior. Em relação às referências, como são muitas, não coube colocar aqui na apresentação. Se vocês tiverem alguma dúvida, esses são os nossos e-mails e estamos à disposição dos senhores. Muito obrigado.